Bom dia, meus amados irmãos. Graça e paz. Vencemos mais uma semana que dá-se início a mais um mês. Estamos no mês de fevereiro de 2024 e avançando sempre. Avançando, olhando para o autor e consumador de nossas vidas. Nós agradecemos e pedimos direcionamento, sabedoria para vencer os embates da vida. Estamos certos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nada, absolutamente nada, pode ou poderá nos separar do amor de Cristo. Lá em Deuteronômio, ele diz assim: o próprio Senhor irá na sua frente, estará com você. Ele nunca te deixará, nunca abandonará. Não tenha medo, não desanime. A dificuldade pode ser grande, mas Deus é maior. Deus sempre esteve à frente do seu povo e nunca abandonou seus filhos. Não há vitória sem luta. Grandes desafios, grandes vitórias. Deus é contigo, meu irmão. E isso faz toda a diferença. Você é luz. Você irradia por onde passa. Muitas vezes você não vê o brilho do Pai na sua vida porque você está preso às coisas do mundo. Como eu vou ver o brilho do Pai se eu não tenho aquilo que eu almejo? Como eu vou ver o brilho do Pai se eu não sonho ou se eu não realizo meu sonho? Como eu vou ver o brilho do Pai se eu passo por essa enfermidade? Isso acontece comigo? Cadê o brilho de Deus? Oh, meu irmão. A história de Jó mostra que Jó tinha tudo, ao mesmo tempo ele ficou sem nada. A mulher de Jó disse: abandona o seu Deus, e morre. Jó não. Jó reconheceu que, sobretudo, não há nada melhor do que você amar a Deus e não ficar preso à real circunstância. Não há vitória sem luta. As perguntas são consequentes. Porque a mente humana, ela quer o óbvio, né? Ela quer o que está diante aos seus olhos e lhe traz, possa-se dizer, conforto. Mas quando nós entendemos que neste mundo vamos ter aflições, a gente tem de bom ânimo, porque ele disse que venceu o mundo. Paulo chega a um momento da caminhada dele, pregando a graça de Deus, pede para que o espinho seja tirado, as perseguições, e ele disse: minha graça te basta. Se existe um problema, eu vou lhe dar sabedoria para que você venha resolver. Confie em mim. E os problemas estão dentro das experiências humanas. Não é que Deus colocou um problema na sua vida. O problema existe para todos. Muitos têm saúde debilitadas por ser hereditariamente, outros por consequência. Eu não posso colocar no colo de Deus. Eu tenho que analisar.
E mediante a tudo, se eu digo como está em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece, o versículo anterior diz que eu sei estar abatido como sei ter abundância. E Paulo vai dizendo que em todas as coisas ele é grato. E com isso a gente aprende. A gente repara, vai refletir, vai respirar e vai dizer: Pai, tua graça me basta. Não deixe que a dificuldade, que os problemas reais feche a tua mente para que a sabedoria que tanto você pede e Deus está pronto para dar, Ele nos dá, não chegue a nossa mente, que ela germina para o nosso corpo e no ato da sobrevivência, no ato do perigo, no ato da desistência vem. Nós passamos por uma crise sanitária e todos tiveram que, no dito popular, se virar nos 30. E nós estamos aqui. Louvado seja Deus. Há uma história aqui, a pedra no caminho. Conta-se uma lenda, mas eu extraí algo interessante daqui, sobre a sabedoria dentro das dificuldades e também de se colocar no lugar do outro. Conta-se a lenda de um rei que viveu num país além do mar. Ele era muito sábio e não poupava os esforços para ensinar bons hábitos ao seu povo. Frequentemente fazia coisas que pareciam estranhas e inúteis, mas tudo o que fazia era para ensinar o povo a ser trabalhador e cauteloso. Nada de bom pode vir a uma nação, dizia ele, cujo povo reclama e espera que os outros resolvam seus problemas. Deus dá as coisas boas da vida a quem lida com os problemas por conta própria. Uma certa noite, enquanto todos dormiam, ele pôs uma enorme pedra na estrada. A dificuldade, o problema, que passava pelo palácio. Depois foi se esconder atrás de uma cerca e esperou para ver o que ia acontecer. Primeiro veio um fazendeiro com uma carroça carregada de sementes que ele levava para uma moagem na usina. E o fazendeiro falou: quem já viu o tamanho descuido? Disse ele contrariadamente, enquanto desviava sua parelha e contornava a pedra. E o fazendeiro dizia assim: por que esses preguiçosos não mandam retirar essa pedra da estrada? E continuou reclamando da inutilidade dos outros, mas sem ao menos tocar ele próprio na pedra. Aqui está um tipo de pessoa que vê o problema existente, e ele terceiriza o problema, ele sempre coloca no colo dos outros e fica reclamando, e passa ano, e passa janeiro, passa fevereiro, ele fica reclamando, ele não foi ali tentar buscar resolver o problema. E logo depois veio um jovem soldado, veio cantando pelas estradas, alonga pomas, e ele, com sua espada reluzente, pendia a sua cintura. Ele pensava maravilhosamente, coragem que mostraria na guerra, e ele veio cantando. O soldado viu a pedra, mas tropeçou nela e se estatelou no chão. Ergueu-se, sacudiu a poeira da roupa, pegou a espada, enfureceu com os preguiçosos que insensatamente haviam largado uma pedra imensa na estrada. Então ele também se afastou sem pensar uma única vez que ele próprio poderia retirar. Ele disse: esses preguiçosos largaram essa pedra na estrada. Mais um que reclamou e não tentou resolver a pedra que havia no caminho dele. E assim ocorreu o dia todo. E ele foi, essa história só para resumir. E a última pessoa, a filha do moleiro, foi para casa com... Deixa eu ler aqui voltando. E aqui veio. E aí todos passaram pela pedra e não fizeram nada. E aí finalmente
Ao cair a noite, veio a filha do moleiro, por lá passou. Era muito trabalhadora, estava cansada, fisicamente e mentalmente, pois desde cedo andava muito ocupada fazendo um moinho. Mas ela disse a si mesma: já está quase escurecendo, e alguém pode tropeçar nesta pedra à noite e se ferir gravemente, ou tirá-la do caminho. E ela tentou arrastar dali a pedra. Ela cansada, exausta, e aí a gente pode fazer uma analogia, ela cansada dos problemas da vida, cheia de dificuldade, e ela não se isentou de tentar resolver o problema e de ver que aquela pedra no caminho, dentro dessa história, ia causar um problema para quem viesse a passar por ela também. E ela arrastou a pedra dali, era muito pesada, mas ela empurrou, puxou, inclinou, até que conseguiu tirar do lugar. E para a surpresa dela, ela encontrou uma caixa debaixo da pedra. Ela ergueu a caixa, era pesada, pois estava cheia de alguma coisa. Havia na tampa o seguinte dizeres: esta caixa pertence a quem retirar a pedra. Ela abriu a caixa e descobriu que estava cheia de ouro. A filha do moleiro foi para casa com o coração feliz. E moral da história, isso nessa lenda, né? Nesse conto, o fazendeiro, o soldado, todos tentaram voltar para ver se achava mais alguma coisa. E disse o rei: meus amigos, com frequência encontramos obstáculos e fardos no caminho. Podemos reclamar em alto bom som enquanto nós desviamos dele, se assim preferirmos. Ou podemos erguê-los e descobrir o que eles significam. A decepção é normalmente o preço da preguiça. Às vezes, você está passando por um problema, por uma dificuldade, e o que acontece? A gente deixa, ou seja, passa despercebido e não tenta resolver o problema. E além de tudo, a gente reclama. Deus fala assim: Sandro, você está analisando, observando direito que você tem força, tem vigor. Eu te dou sabedoria. Quando você pede, você não consegue resolver o problema. A pedra que o rei colocou no caminho, havia um prêmio ali, né? Ele disse: quem se esforçar encontrará o ouro. A menina veio cansada. E às vezes você está cansado. E agora como eu vou? Vai sem força mesmo, meu irmão. Seus desafios, suas lutas. E dentro dessas lutas a gente aprende a se colocar no lugar do outro. Eu vejo esse versículo que eu vou ler aqui para vocês nos carros, nas plataformas digitais, nas redes sociais. Mas olha o que Josué fala, ou o que ele diz a Josué melhor. Digo e repito, seja forte e corajoso, assim como a garota foi. Nada de desânimo, assim como a garota foi. Não fique com medo. Lembre-se bem, o Senhor, o seu Deus, estará com você onde você estiver. Obrigado, Pai, por nos ensinar. Eu sou grato ao Senhor. O Senhor nos ensina a sabedoria todos os dias. Eu vejo o Senhor nas dificuldades. Na dor nós aprendemos. Na dor nós crescemos. A dor é perecível. Não desista. Não veja o problema como um fim. Veja o problema como uma lição que você vai resolver e vai olhar para o céu, fechar os olhos, contar um testemunho e dizer: Deus me ensinou. Deus me ensina todos os dias. Graça e paz. Lindo final de semana para todos vocês. Forte abraço do seu irmão, Sandro, que está aqui apenas para ser ajudado e ajudar vocês.
Ajudar uns aos outros é preciso. Estamos aqui de passagem. Cada dia, menos um dia, e a gente vai caminhando. Sorria, seja feliz. Tira as pedras do caminho que não lhe traz paz. Em todos os aspectos existem pedras. Pessoas que não pensam como você, pessoas que só lhe colocam para baixo. É uma pedra no seu caminho, porque você usa mais o emocional do que a razão. Com sabedoria, hein? Tira a pedra do caminho com sabedoria. Se existe uma pedra no seu trabalho, essa pedra a te incomoda. Com sabedoria, ele disse: seja forte, corajoso, não tenha medo, estou contigo. Tira essa pedra do caminho. E se o problema está em você, não se isente de pedir desculpa, de reconhecer o seu erro. É uma pedra no seu caminho. A carne luta contra o espírito. E assim nós aprendemos. Mais um dia aqui e vamos que vamos. Graça e paz.